Essa discussão, o presidente da República subiu o tom em defesa da proposta que busca isentar do imposto de renda as pessoas com renda mensal de até R$5.000. O Misael Manetti, de volta aqui ao Jornal Jovem Pan, o presidente voltou a afirmar que está ao lado do povo. É isso, Misael? O presidente deixou bem claro isso e reforçou isso várias vezes. Tiago, boa noite de novo para você e para todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. Presidente Lula do PT disse que está ao lado dos trabalhadores, dos professores e também da classe média baixa. Basicamente, ele disse que os ricos não gostam dele por causa disso e por causa do relacionamento dele com os mais pobres. E tudo isso, ele fez menção, fez relação com esse projeto que aumenta o imposto de renda de pessoas ricas para compensar a isenção aí para os mais pobres, para quem ganha até R$5.000 mensais. Lula ainda disse que se ele estivesse jogando golfe e tomando uísque, ele agradaria mais gente, teria mais público. Acompanhe a fala do presidente. Nós mandamos um projeto de lei para o Congresso Nacional, isentando todas as pessoas que ganham até R$5.000 de pagar imposto de renda. E decidimos que quem ganha acima de R$1 milhão por ano, presta atenção, quem ganha acima de R$1 milhão por ano vai pagar um pouquinho. Eles não querem pagar, porque quem paga imposto nesse país é quem trabalha e recebe contra-cheque no final do mês, que é descontado na fonte. Declaração que veio também depois da derrubada do decreto de elevação do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Tiago. Isso, Misael Manetti trazendo a fala do presidente Lula. Até daqui a pouco, Dora Kramer. Eu queria perguntar sobre essas declarações do presidente Lula e também agora há pouco a gente ouviu uma fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Esse discurso do governo, dizendo que o governo está defendendo os pobres e não quem mora em cobertura. Claro, de uma certa maneira esse sempre foi o discurso do PT, mas nesse momento o que isso faz com que se acirre o ânimo da população? Olha, vamos ver se isso cola. De repente até cola, porque o presidente está aí querendo fazer um misto de paz dos pobres com Robin Hood. Não sei, esse truque é gasto, mas de repente cola. Agora tem um problema, Ele é completamente contraditório com aquele discurso. O slogan do governo era União e Reconstrução. Eu digo era, porque essa união já foi para o espaço. O presidente joga do divisionismo. E quando ele coloca, é o nós contra eles. O nós contra eles é o marco inaugural da polarização. Disto, o PT não pode fugir. Foi ali que começou. Quem começou essa briga foi o presidente Lula. Muito bem. Agora, esse divisionismo, ricos de um lado, pobres de outros, eu fico me perguntando em que lugar ficam os nem tão pobres, nem tão ricos. Para eles, pelo jeito, vai ser reservado as batatas, porque é desse meio de campo que o presidente precisa se quiser ser reeleito, ou se quiser eleger um sucessor ou uma sucessora. Porque foi esse meio de campo que deu a vitória apertada para ele em 22, com aquele discurso de frente ampla. Então, esse discurso excludente, sectário, não acho que pode, de repente, ali naquele extrato da população que já o estava abandonando, pode dar uma subida na popularidade. Mas, no cômputo geral, para efeitos de resultado eleitoral, eu acho que é contraproducente. O Kobayashi, é claro que num país como o Brasil, dimensões continentais, desigualdade social muito grande, é difícil agradar todo mundo. Agora, existe um meio termo, pelo menos um discurso que equilibre um pouco essa discussão? O meio termo, um discurso que equilibra essa discussão, certamente não seria um discurso polarizante, como tem feito o presidente, novamente dividindo a sociedade entre eles e nós, entre ricos e pobres. Esse discurso do presidente de que o lado dele é do trabalhador já primeiro pressupõe dois lados, como se estivesse em posições diametralmente opostas do trabalhador para aquele do empregador, talvez.
Mas nem parece ser o mesmo presidente da taxação das blusinhas, né? Que penalizou a população mais pobre, o trabalhador que tem acesso a esses produtos importados de menor qualidade, geralmente, e mais baratos. Enfim, alguns outros projetos, como a tentativa de se regulamentar o trabalho do Uber, que foi também proposto por esse governo, colocando ali uma contribuição sindical para eles todos. Isso foi tão mal recebido pelo trabalhador que nem se fala mais nisso. Ou seja, o presidente fala, mas nas atitudes todas, no geral, tirando o foco só desse projeto do IOF, esse governo não tem sido tão assim do lado do trabalhador. Agora, Dora, só para a gente acrescentar, o deputado que a gente entrevistou agora há pouco diz que esse embate entre os poderes vai se acirrar. Essa é a sua sensação também, com quem você conversa do Congresso Nacional, com outras pessoas que estão fazendo a avaliação desse cenário? E é muito difícil, porque daqui a pouco o Congresso entra em recesso, tem o segundo semestre e praticamente o ano acaba. E aí, no ano que vem, um ano eleitoral. Ou seja, o governo está refém do Congresso Nacional, que pode não votar absolutamente mais nada e nada do interesse do governo, né? Pode, agora eles vão ter cuidado. Você viu, por isso que eu perguntei sobre a isenção dos 5 mil para o deputado, porque você viu o cuidado que ele tem, né? Nessas questões que são populares, né? Aí o Congresso vai tomar cuidado, vai pisar em ovos, porque ele também tem uma eleição. Mas você me fez a pergunta, qual é a sensação? Vai piorar? Vai piorar. Claro que vai piorar e não precisa nem conversar com muita gente. É o óbvio, tá certo? O governo passou 2 anos sem fazer uma articulação direito, o presidente preocupado em rodar o mundo para ser liderança internacional, o governo só prestando atenção, só apostando na arrecadação, isso é verdade, né? E aí quer que as coisas caminhem bem, de repente, do nada. Claro que não. Com uma oposição que não prestou atenção, o presidente Lula, nos 2 outros mandatos, ele teve uma oposição fraquinha, uma oposição educadinha, que era do PSDB. Agora a oposição é outra vibe, é outro departamento. É mais ou menos uma oposição tão agressiva quanto o PT foi quando estava na oposição. Então, é um ambiente em que o presidente Lula não está acostumado a transitar. Ele não transita bem na adversidade, né? Então, a escolha do governo foi ir para o enfrentamento, porque não poderia ficar submisso, até compreendo. Mas só que no Congresso, o presidente da República tem menos de 100 soldados, e a oposição, o adversário, tem quase 400, como ficou muito bem assentado e exposto na votação da derrubada do IOF.